Continuando. Então, biblicamente, segundo André Bieler, para os protestantes a dignidade do trabalho está na comunhão do homem com Deus. E, paradoxalmente, para isso alcançar, o homem deve parar momentaneamente de trabalhar, a fim de readquirir nova comunhão com Deus. O trabalho não é um fim em si mesmo, e isto é inovador para a sociedade na qual Calvino estava inserido. A vocação universal obriga o indivíduo a fazer do próprio descanso uma extensão do seu labor. Obviamente, então, ócio, desemprego e lucros abusivos são realidades desnaturadas do homem, já que o trabalho, segundo a ética calvinista, é a obra pela qual o homem se realiza na obediência à vocação recebida de Deus. Assim, acusar a ética calvinista de infundir uma ideia de trabalho focada somente do indivíduo é injusta. Até que isso ficou bem claro aqui, não é mesmo? Se a liberdade é indispensável ao exercício da vocação para o trabalho, que Deus dirige a cada pessoa, essa liberdade não pode ser considerada isoladamente, independentemente da busca da justa solidariedade entre os parceiros sociais, todos os atores da economia. A doutrina da vocação ganha força, define o significado do trabalho e pontua o paradoxo indivíduo-sociedade, além de explicitar o imperativo por uma democracia possível somente com a ética cristã. Calvino, todavia, sagra esta época porque a religião evade todas as esferas das relações humanas. Mas, acima disto, a doutrina calvinista se superou em teologia e qualidade espiritual, segundo Bieler. Portanto, é necessário distinguir o desenvolvimento econômico ocidental e as democracias como frutos da reforma da origem do capitalismo liberal. Antes, porém, é preciso retornar ao sentido primeiro do trabalho, uma vez desnaturado pelo pecado, conforme Calvino, assim como fizemos neste instante. Calvino diz que, se seguirmos fielmente nosso chamado divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. Então, o amor ao próximo faz com que o nosso honesto trabalho não se limite a satisfazer as nossas necessidades, mas também a ajudar aos nossos irmãos. O amor nos leva a fazer muito mais. Ninguém pode viver exclusivamente para si mesmo e negligenciar o próximo. Antes, todos nós temos de devotar-nos à ação de suprir as necessidades do próximo. E aqui Bieler diferencia o liberalismo moderno, que seria o capitalismo liberal contemporâneo, daquele liberalismo econômico, com aspas, ensinado pelo calvinismo. Considera que o modo econômico que Calvino procurou implantar, ao menos incipientemente, pode ser chamado de o verdadeiro liberalismo, o liberalismo social, porque reivindica ao mesmo tempo a responsabilidade de cada indivíduo e a solidariedade de todos. Trata-se de humanismo espiritual, de personalismo social e federalista, cujas raízes mergulham em tradição cristã muito antiga. O trabalho é o meio pelo qual o homem cumpre a sua vocação. Isto possibilita a Bieler ligar imediatamente o chamamento divino à ideia de sacerdócio universal dos crentes. Pois, conforme visto, a noção do trabalho na ética de Calvino é melhor vista como reflexo da ação de Deus contínua da criação, cuja expressão é a ação do crente na transformação da criação. A reforma não dicotomiza estas a moral e a ética. Todavia, a ética reformada possui três funções: função espiritual, função moral, função política. Verifica-se então que Calvino não presidia uma função em detrimento de outra. Moral e ética eram uma única coisa. Bieler considera que, se para Calvino a reforma religiosa era preâmbulo à transformação da sociedade, não existia, porém, reforma religiosa fundamentada sobre a palavra de Deus que não envolvesse transformações em toda a vida política, econômica e social da cidade. Bieler diz que é uma ética coletiva renovada pela ética cristã. Pela primeira vez na Europa, a reforma também teve uma outra atitude de urgência, que foi a criação de uma nova escola em uma instituição, que tinha como obrigatoriedade o ensino primário. Inclusive, temos um vídeo sobre Lutero e a educação. Diante disso, percebemos que houve tentativas constantes para mudar algumas esferas da sociedade, visando de certa forma melhorias para a população genebrense, inclusive através de Calvino, que organizou a instituição do diaconato. Calvino instituiu os diáconos como ministério social da igreja em 1541 por causa dos problemas sociais que havia dentro e fora da igreja. Ele comparava os ministérios dos diáconos com outros ministérios que exerciam disciplina eclesiástica. Ele também entendia que para a vida da igreja era importante observar a vida moral e material dos membros da igreja segundo a palavra de Deus. O diaconato, então, tinha essa missão de acompanhar os membros com suas necessidades e também na coletividade. Ou seja, certamente isso envolvia as necessidades de muitas famílias residentes que provavelmente não estavam empregadas e não tinham nem o básico para o sustento diário.
O historiador Adério Souza de Matos constata que Calvino, de fato, interessou-se vivamente por questões econômicas e existem elementos na sua teologia que certamente contribuíram para uma nova atitude em relação ao trabalho e aos bens materiais. A sua aceitação na posse de riquezas e da propriedade privada, a sua doutrina da vocação e a sua insistência no trabalho e na frugalidade foram alguns dos fatores que colaboraram para o eventual surgimento do capitalismo. Bieler aponta a historicidade da transformação econômica social, cuja base da sustentação e inovação for a ética social reformada. Todavia, expôs o fato de que a estrutura social reformada posteriormente serviu como direção oposta para ideologias tendenciosas. Contudo, a matriz reformada continuou a apontar a fonte de toda a ética socioeconômica da humanidade, a crença, pois foi também a religião que esses autores tomaram emprestado o caráter messiânico de sua ideologia. Exemplo disto é o marxismo. Este se tornou uma esperança do tipo místico. Para os trabalhadores, a esperança marxista desempenhou o papel que exerciam as crenças profanas precedentes da burguesia triunfante secularizada. Não foi por acaso, portanto, que o marxismo se tornou também uma religião secular. Mas aqui vale recordar que razão e consciência não poderiam bastar-se a si próprias e garantir o verdadeiro humanismo. Necessitam ser esclarecidas pela palavra de Deus, a única capaz de libertá-las de sua autoexaltação quase religiosa, que as priva de sua vocação original de serviço, segundo André Bieler. A ideologia do liberalismo econômico, ao adquirir aspectos religiosos, sofismados pela ideia de intelectualidade secular, substituiu a ética cristã pelo autoritarismo, isto é, segundo sua definição, uma ética libertária. Acende-se a liberdade sem ética global. A liberdade, por sua vez, sem ligar-se à ética absoluta, transforma-se em liberdade selvagem. A liberdade econômica sem contrapeso ético, sem corretivo social, é, portanto, também a liberdade conferida ao mais forte para aniquilar o mais fraco. E a liberdade é otorgada ao mais rico para explorar o mais pobre. É a liberdade de uns que mata a liberdade de outros. A ética libertária engendra finalmente a liberdade liberticida. Essa é a tendência da ética do capitalismo sem freio. É essa ética que se tornará rapidamente a ética dominante da sociedade industrial. Urge que democratizar a economia é o imperativo da ética cristã. E a questão é bem simples. O equilíbrio entre a ética individual e sociedade não pode ser mantido em coletividade. É necessário que se parta do indivíduo para a sociedade e não ao contrário. A vocação pessoal é a base para a democratização da economia, pois garante ao indivíduo a sua dignidade perante si mesmo e o outro e Deus. Na sua origem, o liberalismo insistira sobre essa responsabilidade de cada indivíduo no seu trabalho, exigindo certa liberdade, mas uma liberdade controlada e equilibrada pela justiça, não uma liberdade selvagem abandonada a si própria. Mas pouco a pouco o sistema capitalista transferiu a maior parte dessa responsabilidade unicamente para o capital, tendo somente a sua única lei. Mesmo sendo crítico contundente da tese de Weber como André Bieler, ele ainda assim admite: Calvino e o calvinismo de origem contribuíram certamente para tornar muito mais fáceis, no seio das populações reformadas, o desenvolvimento da vida econômica e o surto do capitalismo nascente. Para concluir, no livro História da Reforma, o historiador Carter Lindbergh afirma: a chamada tese de Weber é de que a teologia calvinista enfatizava tanto a predestinação que cristãos ansiosos começaram a buscar sinais de sua eleição divina pelo sucesso mundano. Como nos negócios. Em resposta a essa concepção popular da concepção de Weber às teorias da modernização, devemos notar que a economia do lucro ou as primeiras formas do capitalismo claramente antecederam a reforma e que Calvino não associava sucesso material à posição de um indivíduo perante Deus. O entendimento de Calvino sobre a predestinação e providência não era individualista, mas comunal, histórico mundial. A doutrina da predestinação é uma afirmação de que, a despeito de maldade e sofrimento, o destino definitivo do mundo e da história jaz nas mãos bondosas e infalíveis de Deus. Tendo em vista que a teologia de Calvino não era individualista, mas comunal, ele via a prosperidade como uma bênção vinda do próprio Deus. Para o reformador, riquezas não demonstravam a aprovação do indivíduo, mas a bênção de Deus sobre ele, a qual devia ser compartilhada com toda a comunidade. Em contrapartida, a pobreza era uma expressão da ira de Deus a toda a comunidade como consequência do pecado. Por isso, levar o fardo e ajudar o necessitado era uma obrigação de todos. A ideologia do culpe a vítima, elogio o vencedor dos tempos modernos é um tipo de teologia do pacto secularizada e individualizada que associa sucesso e fracasso humano à virtude moral. Já em 1518, no debate de Heidelberg, Lutero afirmava que a fé e sucesso mundano não são equivalentes, atacando toda reivindicação, ao contrário, como teologia da glória.
No campo da economia, Lutero e Calvino atacaram vigorosamente o capitalismo emergente como ganância irrestrita, pedindo ao governo para que o controlasse. Por outro lado, Lutero, Zwingli e Calvino contribuíram para o desenvolvimento do estado de bem-estar social moderno. Programas nacionais e locais de assistência social foram instituídos em resposta às causas estruturais de desemprego e subemprego, a necessidade de formação profissional e responsabilidade civil para a prevenção e redução da pobreza. Ainda acrescento que o ordoliberalismo, presente na Alemanha no pós-guerra, teve grande inspiração protestante. E ainda, de fato, existe uma relação entre o calvinismo e o capitalismo, mas não necessariamente uma relação de causa e efeito. Provavelmente, mesmo sem o calvinismo, teria surgido alguma forma de capitalismo. Se é verdade que a teologia e a ética reformada se adequavam às novas realidades econômicas e as estimularam, o que mais contribuiu, todavia, para fortalecer o capitalismo secularista foi justamente a negação dos princípios básicos protestantes e cristãos. Entre esses princípios está a noção de que Deus é o Senhor de toda a vida, inclusive da atividade econômica, e, portanto, esta atividade deve refletir uma ética baseada na justiça, compaixão e solidariedade social. Chegamos a mais um fim de uma série. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu gostei, compartilhe, se inscreva. E por mais detalhes das referências bibliográficas, está na descrição.